Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje quero trazer aqui para vocês um vídeo para falar um pouquinho sobre a Vale, que é uma das empresas que eu tenho aqui na minha carteira e acredito que vocês também devam ter, ou talvez a maioria das pessoas aqui que esteja assistindo esse vídeo também tenha em posição. Divulgou o resultado, tem dividendo, tá? Tem programa de recompra, extremamente importante de falar disso, eu vou falar nesse vídeo, mas deu prejuízo. E aí sempre fica aquela ideia, por que que deu prejuízo? Meu Deus, agora acabou! É para vender? Fica tranquilo, vamos entender o que aconteceu antes de sair de forma emocional tomando decisão, que é o que a maioria das pessoas fazem. E a gente até agradece por isso, porque é graças à emoção das pessoas que a gente consegue comprar boas empresas a preços interessantes, seguindo uma estratégia racional. É o que eu sempre falo aqui para vocês. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sino para você não perder. São 2 vídeos por dia, um às 11 da manhã, outro ali às 7/8 da noite. Beleza? Fora isso, você tem a oportunidade de virar membro aqui da minha comunidade. R$ 20 por mês, é muito barato. Você tem 3 lives por semana para tirar dúvida comigo, para ouvir eu falando aqui sobre o mercado, sobre as oportunidades, sobre os aportes, fazendo aportes ao vivo, inclusive. Tá? Você tem a oportunidade de acessar minha planilha na íntegra de preço teto, com cálculo das empresas que é atualizado diariamente, a planilha sempre está ali atualizada. Tá? Você tem acesso ao meu grupo do Telegram, você pode mandar sua carteira para mim. Então, teste pelo menos por um mês, não vai te custar absolutamente nada. Beleza? É isso aí, eu espero que vocês gostem, beleza, gente? Bom, a Vale divulgou o resultado, a gente vai fazer o seguinte, eu vou primeiro ler aqui com vocês os principais destaques, e aí eu vou usar o relatório da Genial para isso, tá? Você pode, inclusive, acessar ele, e a gente vai tratar sobre isso. Então, olha só que interessante. Com exceção do resultado financeiro, que foi o responsável pelo prejuízo aqui da Vale de 800 milhões de dólares, tá? O que realmente surpreendeu negativamente o mercado, porque o consenso não esperava por essa questão no resultado financeiro, que é uma questão nada operacional, tá? É uma questão de momento, ou seja, nada recorrente. A gente vai falar dela daqui a pouco. A gente teve prejuízo. Agora, quando a gente olha para a operação, tá? Tiveram dados operacionais sólidos, como aqui próprio diz o analista, tá? Primeiro, acho que é importante a gente sempre olhar para o que a Vale tem buscado trazer, que foi a redução de custo, tá? E aí, aqui não só Vale, mas eu acho que a gente pode colocar dentro de mineração e siderurgia, acho que um pouco dessa visão do mercado, inclusive, para essas empresas, é justamente buscar aqui uma redução de custo, uma busca por melhores margens e eficiência. Tá? Acho que a Gerdau, por exemplo, só fazendo um paralelo, já tinha trazido essa redução de custo, agradando bastante o mercado. E agora a gente tem aqui o destaque positivo para esse resultado sendo a redução do custo C1, tá? Que é o custo mais importante aí que, na verdade, o mercado, barra analistas, barra investidores, sempre olham para a companhia. Tá? Esse custo, tá? Desacelerou para 18,8 dólares a tonelada, tá? Uma queda aí de 9,5% ano contra ano. O menor patamar desde lá do primeiro trimestre de 2022. E a Genial, inclusive, achava que esse custo poderia vir um pouco melhor. E aquilo que a gente sempre fala, né? Tudo ou mais constante, a gente tem uma redução de custos, a gente tem uma melhora, inclusive no dividendo pago pela empresa. Beleza? Claro que a gente tem que analisar como um todo. Receita líquida de 10 bi, tá? Subiu 6% tri a tri, mas a gente ainda com a queda ano contra ano, levemente menor do que o esperado diante de um resultado mais fraco nas operações agregadas do Nico. Mas entenda o seguinte, é levemente menor, tá? Não é que é bruscamente menor. Então, assim, se a gente fosse resumir, operacionalmente, a Vale tá bem. Tá fazendo aquilo que ela consegue controlar. Eu sempre gosto de voltar nessa visão, tá? O que a empresa controla, né? Ela não controla os desafios de mercado, ela não controla os riscos macro, ela não controla os desafios da China. Agora, ela controla a sua redução de custo, ela controla a sua estratégia operacional, o foco ou não foco em um determinado tipo de produto, por exemplo. Acho que essas são as questões que a gente tem que se preocupar quando a gente está tentando analisar um negócio, especialmente se a gente quer para uma carteira de longo prazo. EBITDA ajustado de 4 bi de dólar, tá? Uma queda ali, uma ligeira queda, né, frente aqui à estimativa da Genial, mas um avanço aí tri a tri. Ainda essa questão anual, a gente tem a queda, mas é importante a gente falar que o avanço trimestre a trimestre, que é justamente essa recuperação aí tri a tri, né, que é essa recuperação mais de curto prazo, vamos chamar assim. Acho que isso é interessante acompanhar. Bruno, por que o prejuízo, né? E isso tá aqui, fez com que a empresa, portanto, não pudesse mais ser uma boa pagadora de dividendos e não pudesse mais fazer parte de uma carteira? Não, tá? Para ser bem transparente, tá? Alguns fatores que contribuíram com o prejuízo. Primeiro, despesa não recorrente de impairment. O que é o impairment, né, na contabilidade? Basicamente você reconhecer a redução de um valor de um ativo. Nesse caso aqui, tá, a gente teve essa redução do valor recuperável desse ativo Thompson, que é lá no Canadá, de menos 1,9 bi. Isso aí entra como despesa, tá? E aí acaba afetando o resultado
por conta disso. É não recorrente, ou seja, não dá para você perpetuar isso. Então, na verdade, eu diria que não tem nada a ver com a operação da Vale em si, tá? Então, claro que existiu prejuízo, isso é um fato, mas a gente tem que expurgar essas questões quando a gente está tentando analisar o negócio em si. Por isso que não dá para ficar vendo só headline, você tem que tentar entender o que está acontecendo. E vamos ser sinceros, porra, basta você acessar o relatório da Genial aqui que você via na terceira página. Você não precisava nem ter aberto. Eu abri aqui, mas você não precisava nem ter aberto o RI da empresa ou acompanhado alguma coisa, porque o analista, o trabalho dele, inclusive, é esse, ele traz pra gente aqui essa visão mais já desconstruída, vamos dizer assim, né? Já mastigada. E o Guedes, né? O Igor Guedes, que é o analista responsável aqui por Vale, faz um excelente trabalho. Eu sempre falo isso para vocês. Acho interessante que vocês acompanhem aqui os relatórios dele. Tá. O que é importante de dizer? A gente teve também os dividendos, tá? Acho que muita gente esperava por isso. Primeiro, os dividendos ficaram do ano de 2024 em 9,6%. Não é ruim, pelo contrário, era mais ou menos o que a gente esperava. A gente sempre ficou falando de dividendos na casa dos 10% aqui. Um pouco a menos, né? 9,6% e não 10%. Mas mesmo assim, um dividendo, na minha opinião, bastante interessante. Devemos ter mais ou menos isso também aí para o ano de 2025, ou seja, né, não é que a Vale está pagando um dividendo ruim, mas não é que a Vale está pagando um dividendo super bom, né, como já pagou no passado. Tem desafios, só que por isso que a gente sempre olha para o preço teto, por isso que a gente sempre olha para a questão mais importante, que é margem ou não de segurança. Tá? Olha só que interessante. A companhia também anunciou a renovação do programa de recompra de ações. Tá? E eu quero falar disso agora. Esse fato relevante aqui mostra a abertura de um novo programa de recompras da Vale. Tá? Então, olha só o que vai acontecer. Um novo programa de aquisição de até 120 milhões de ações em um prazo de 18 meses. Tá? Isso seria mais ou menos aí uma recompra de 3% do número das ações em circulação. Quando a empresa escolhe, e entenda isso muito bem, a empresa ela tem que tomar decisão com o que ela faz com o seu dinheiro. Se ela investe no negócio para crescer a empresa, se ela faz um movimento de M&A comprando um outro negócio, por exemplo, se ela investe num projeto, se ela distribui dividendo, se ela faz um pouco dos dois, ou se ela inclusive usa isso para recomprar ações. Na história, tá? Na história das empresas brasileiras, isso aqui é um ponto positivo, todo programa de recompra ele foi feito em momentos onde o valuation da empresa era muito baixo, e quando você olhava, na verdade, um cenário para renda variável também muito difícil. Então as empresas olham para a bolsa e falam assim, cara, as nossas ações estão mas tão baratas que vale a gente recomprar essas ações e em um momento do mercado de bull market, a gente volta com uma oferta e às vezes até coloca uma grana no bolso, tá? Então isso também é uma estratégia da companhia. Só que como que você é beneficiado por isso? Lembra sempre. Primeiro, você tem uma pizza e aí a sua fatia dessa pizza aumenta, beleza? E também vale sempre lembrar, por conta disso você ganha mais dividendo, mas você pode pensar da seguinte maneira. Como as ações em tesouraria, que são as ações recompradas, se elas estão em tesouraria ou canceladas, essas ações não incidem em pagamento de dividendo. Ou seja, o seu DPA, o dividendo por ação, vai ser maior. Supondo o mesmo nível de lucro, se você tem um programa de recompra que foi feito e foi terminado, mesmo nível de lucro, você tem um DPA maior. Por quê? Porque você dividiu esse lucro a ser pago, né, como dividendo, por um menor número de ações. Beleza? Então é assim que a recompra de ações gera valor. Fora o sinal que a empresa está te dando, te falando assim, olha, nossas ações estão muito baratas. E quem melhor do que a empresa para falar isso? Sendo que é a pessoa que mais tem informação. Tá. Então eu vejo isso como um fato muito positivo, tá? O programa de recompras aqui da Vale, juntamente, tá, com o seu dividendo de 2024 e essa perspectiva para o ano de 2025, e o resultado nada de diferente do que a gente já falou. Eu não vou passar por tudo aqui, tá? Porque, de novo, isso aqui vocês podem acessar, tá? Você vai falar assim, Bruno, demora para ler? Demora. Tá, se você quiser informação das empresas que você investe, demora para ler, mas não é tanta coisa assim, tá? Inclusive o Guedes escreve bastante. Eu gosto disso, né? Porque ele tem bastante detalhe. Mas, cara, separa um tempo do seu dia para você ler, pelo amor de Deus, você investe no negócio. E aí, qual que é a parada, tá? Só resumindo para vocês. Tivemos a redução do custo, isso aqui é muito importante. Tivemos a questão operacional como um todo, né? E aí a gente está envolvendo aqui receitas e custos, claro, né? Olhando para a operação como um todo, também de forma positiva para o mercado. Tá? Tanto é, inclusive, que as ações subiram no dia do resultado, né? E não caíram. E quem achou que ia cair é porque viu o headline. Tá? E aqui é um fato não recorrente. Isso aqui é plenamente recuperável para a companhia. O que importa é o operacional sólido e essa proxy de bons dividendos para o futuro. Tá? Pelo menos eu penso dessa forma. Tá? Eu acho, inclusive, que a Vale hoje tem espaço sim na carteira previdenciária das pessoas, não como uma posição gigantesca, tá? Não é isso, mas, de novo, acho que eu volto a relembrar, no Investidor 10 você tem acesso à minha carteira,
tá? E aí, estando no investidor 10, você consegue ver que aqui a Vale hoje representa 8,8% da minha carteira, tá? São 22 mil reais aqui aplicados em Vale na carteira pública do canal. Dá para comprar mais? Dá. Tá abaixo do meu preço teto, tá? De 68 reais. Ou seja, continua aí com margem. É o aporte mais óbvio, aí você pode discutir isso, tá? Mas que tem margem, a verdade é que tem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, até o próximo. Valeu, falou. Fui.